Oi pessoal, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui para levar a palavra do Senhor para vocês. E hoje nós vamos falar um pouco sobre quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo, né? A Trindade, né? São três em um, né? Então a gente quis passar para vocês um pouco sobre quem é Deus, para a gente poder conhecer mais quem é Deus. Quem é Deus Pai? Quem é o Deus Filho? E quem é o Deus Espírito Santo? Porque são três personalidades diferentes, tá? Então vamos lá. Vamos começar abrindo a Bíblia em Isaías 43. É um versículo que eu também já trouxe para vocês várias e várias vezes. Do versículo 7 até o 13, eu vou ler. Então, Isaías 43, do 7 ao 13, que fala: só Deus resgata Israel. Vamos lá. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei os povos cegos que têm olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouçam e se diga, verdade é. Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então eu trouxe esse versículo, irmãos, para vocês, para falar um pouco quem é Deus, para que venhamos a conhecer quem é o Deus Pai. O Deus Pai, ele é um Deus misericordioso. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Então antes de Deus não houve nenhum, e depois nada haverá. Entendeu? Deus, ele é o único na nossa vida. E foi ele que nos criou. Então quando ele fala assim, no versículo 7, ele fala: todos aqueles são chamados pelo meu nome e que criei para a minha glória. Então todos aqueles que Deus criou para a glória dele, todos aqueles que são chamados pelo nome dele, ele fala: eu os formei, eu que fiz. Então, se você está neste momento ouvindo essa palavra, se você é uma pessoa que crê em Deus, né? Você foi criado por ele, foi Deus que te chamou. Porque na palavra Jesus, né, ele fala que não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. Então, irmãos, foi Deus que nos escolheu para que nós venhamos a falar do Evangelho, venhamos a falar de Cristo Jesus, venhamos a falar do Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que nós falamos de Deus, né? E agora, para continuar, eu gostaria de ler com vocês Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9 e 10. Isso aqui, Deuteronômio, fala da ordena-se a destruição dos cananeus e seus ídolos, mas nós vamos ler só o 9 e o 10. Então, capítulo 7, versículo 9 e o 10. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guarda os seus mandamentos, e dá o pago em sua cara a qualquer dos que o aborrecem, fazendo-o perecer. Não será remido. Para quem o aborrece, em sua cara o pagará. Então aqui está falando que Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus todo-poderoso. E ele está para aqueles que o amam.
o conserto e a misericórdia dele, ele está para aqueles que o amam em espírito e em verdade, aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que são fiéis a ele. Porque Deus, ele é fiel. Mesmo nós sermos falhos, Deus, ele é fiel para conosco. Ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus fiel. É um Deus que ele busca fidelidade nossa. Essa é a personalidade de Deus. Deus é um Deus que faz, é um Deus todo-poderoso. Não existe a palavra impossível para Deus, porque Deus é o Deus do impossível. Né? Ele faz acontecer. E ele é fiel com aqueles que o amam, com aqueles que guardam os seus mandamentos. E aqueles que são contra o Senhor, que os aborrece, ele é um Deus de justiça. Mesmo jeito que ele é um Deus justo, ele é um Deus de justiça. Um Deus de misericórdia e também é um Deus de justiça. E para continuar, eu gostaria de deixar Êxodo, capítulo 33. Eu vou ler com vocês do 18 ao 19. Que fala: Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Então, Êxodo, capítulo 33, versículo 18 e 19. E fala assim: Então ele disse, Moisés disse: Rogo-te que me mostre a tua glória. Porém, Deus disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Me compadecerei de quem me compadecer. Então aqui nós podemos ter uma pequena noção de quem é Deus. Que ele é um Deus de misericórdia, mas ele terá misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. De quem ele quiser ter misericórdia. Ele salvará quem ele quiser salvar. Né? Ele fala isso para Moisés. Se você ler os capítulos anteriores, né, Êxodo e tal, você vai ver que Moisés ele fala porque ele estava pedindo, rogando a Deus por causa do povo. Porque o povo estava em rebeldia e Deus estava super irado com eles, porque eles não mostraram nenhum tipo de fidelidade com Deus, nenhum tipo de gratidão. E Deus fala para Moisés que vai destruir o povo. Então, Moisés ele roga para que Deus tenha misericórdia deles, para que Deus se compadeça deles, né? E ele fala: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia de Moisés. E se eu quiser destruir todos eles e fazer de você uma nação, eu farei. Porque Deus, ele é assim, ele faz o que ele quer e ele não precisa de nós para nada. É nós que precisamos de Deus. Se você não fizer, se você não cumprir o propósito de Deus, Deus levanta outro para cumprir. Porque ele não precisa de nós para cumprir. O que ele tiver que fazer, ele vai fazer. Independente se você fizer ou não fizer. Porque na palavra de Deus fala que se você não pregar o evangelho, as pedras clamarão. Então, o que tiver que ser feito, se Deus quiser que seja feito, vai ser feito, você querendo ou não. O que tiver que acontecer na nossa vida, vai acontecer nós querendo ou não. Porque é tudo para a honra e glória do Senhor. É tudo para a honra e glória do nome dEle. Não por nós, mas para a honra e glória do nome dEle. Para vocês entenderem a dimensão do que é Deus. Agora, gostaria de ler com vocês Romanos capítulo 9, versículo 15 e 16. Que fala... Aqui nesse capítulo está falando da liberdade absoluta da graça de Deus. Paulo, né? Paulo vai falar aqui no capítulo de Romanos 9, versículo 15 e 16. Pois diz a Moisés, diz quem? Deus. Compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Então Paulo está falando aqui que aqui não depende de nada que a gente fizer, não depende muito menos da gente. Ele
O único que depende é de se Deus quiser fazer ou não na nossa vida. Se Deus quiser ou não. Tudo é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Tudo é pela ordem de Deus. Nada acontece se não for pela ordenança de Deus. Nem um fio da nossa cabeça cai se não for pela vontade de Deus, irmãos. Até o mal, quando acontece, é de Deus. Porque quando você lê em Jó, você vai entender que Deus fala: eu crio as trevas, eu crio a luz. É eu que faço. É eu que faço as coisas. Entendeu? Então não é... Ninguém tem poder maior do que Deus. Nem o diabo, muito menos, tem poder maior do que Deus. Se acontece aquilo lá, porque a permissão é de Deus. Porque Deus permitiu que isso acontecesse para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Para um concerto, para honrar o nome dele, entendeu? Mas tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Nem o diabo toca na nossa vida se não for permissão de Deus. Tanto que se você ler em Jó, você vai entender o que aconteceu com Jó. Foi tudo uma permissão de Deus. Não foi porque Jó estava em pecado ou isso e aquilo, ou porque o Jó era um santo. Por isso que ele fala assim, não depende da gente, não depende de nada, só depende de Deus. É Deus que determina. É Deus que determina quem é ou não dele. Por isso que ele fala, aqueles que se chamam pelo meu nome, que me amam, fui eu que fiz, para minha glória. E mesma coisa ele também fez os outros. Quando você for ler em Paulo, você vai ler o vaso da honra e o vaso da desonra. No mesmo lugar tem vasos de honra e tem vasos de desonra. Foi Deus que fez. Porque fez um e fez o outro. Fez o justo para a glória dele e os ímpios para o dia da destruição. Mas tudo, quem fez foi Deus. Tudo está pré-determinado. Entendeu? Por Deus. Agora, para terminar, para a gente terminar a questão de conhecer ao Senhor Deus, eu quero ler Apocalipse para vocês, o capítulo 1, versículo 8. Apocalipse 1, versículo 8, que fala dedicação às 7 igrejas da Ásia. Vou ler só o finalzinho aqui. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era, o que há de vir e o Todo-Poderoso. Então, irmãos, eu quis passar um pouco de quem é Deus, da grandeza de Deus. Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele determinou na nossa vida vai acontecer, a gente querendo ou não querendo, até o nosso nascimento, a determinação de Deus, irmãos. Nada escapa do agir de Deus, porque Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Entendeu? Ele sonda os nossos corações, os pensamentos até o mais íntimo. Ele sabe do que a gente vai falar, até antes da gente pensar em falar, ele já sabe. Porque ele é Deus, ele determinou. Nós somos destinados, pré-escolhidos desde a fundação do mundo, por Deus. Por isso que ele fala, eu terei misericórdia de quem eu quiser. Se eu quiser destruir aquela pessoa, eu vou, acabou. Eu sou Deus. Ele é Deus, ele é o único, onipotente, onisciente. Ele é Deus. Só que ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que ele quer fidelidade. Porque ele é um Deus de justiça, é um Deus santo. É um Deus de santidade. E às vezes a gente esquece que Deus é um Deus de santidade. E Deus, ele é isso, ele é o princípio, ele é o fim. Deus, ele não muda, gente. Deus, ele não muda. O Deus Pai, ele não muda. Ele é sempre o mesmo. Ele é um Deus de justiça, é um Deus fiel. Porque mesmo que a gente falhe, Deus jamais falhará, porque ele é um Deus fiel. Por ele mesmo, pela palavra dele mesmo, né? Não por nós, mas por ele. E agora eu vou passar a palavra para minha irmã, que vai falar um pouco mais sobre Deus Filho, que é Jesus. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos.
Então, como a minha irmã falou, nosso Deus é um Deus de justiça, um Deus maravilhoso, todo-poderoso. E agora eu vou falar de Jesus, Jesus Cristo, Filho. Por isso, irmãos, eu queria deixar em Mateus, capítulo 1, do 18 ao 25. Se vocês quiserem abrir a palavra de Deus, fiquem à vontade. Que é o nascimento de Jesus. Para conhecer Jesus, nós precisamos conhecer primeiro a palavra do Senhor. Por isso, eu convido a vocês a buscar mais a Deus, a buscar mais a palavra do Senhor, que aí você vai conhecer tudo, conhecer o que realmente o nosso Deus ele tem preparado para nós. O nascimento de Jesus. Acompanhe comigo, irmãos, então Mateus 1, do 18 ao 25. Diz assim a palavra de Deus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, em sonho, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Por isso, irmãos, antes de conhecer quem é Jesus Cristo, precisamos conhecer qual foi o começo da história de Jesus. Porque você vê que Deus, ele preparou tudo. Tudo é, como a minha irmã disse, tudo é da vontade do Senhor. Tudo já está escrito. Então o Senhor, o nosso Deus, ele já sabia de tudo que ia acontecer. Por isso o Senhor, ele mandou Jesus Cristo para trazer a salvação. Por isso, irmãos, que o nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso, um Deus zeloso, um Deus que ama. Então ele trouxe a salvação através de Jesus Cristo. E queria também deixar em Isaías, capítulo 9, do 1 ao 7, que também fala do nascimento, mas o nascimento do príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Acompanhe comigo, irmãos. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Por que não haverá escuridão? Porque Jesus Cristo ele é a luz deste mundo. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, Jesus Cristo, que é a luz deste mundo. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Porque, irmãos, nós vivíamos nas trevas, mas o nosso Deus trouxe Jesus Cristo, que é a nossa salvação, que é a luz deste mundo, que é o único caminho, a única verdade e a única vida é Jesus Cristo. O 3 agora. Fizeste crescer a nação e aumentastes a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Deus, ele tirou todo o nosso pecado, Deus tirou tudo, a cruz que nós iríamos passar. E Jesus, ele pagou um alto preço por amor a nós. Por isso nós temos que valorizar, honrar o nome de Deus, honrar a salvação. O que a gente está vendo hoje em dia, muitas pessoas dispersas, muitas pessoas que não valorizam o quanto Deus fez por amor a nós. Deu seu próprio Filho para trazer a salvação a cada um de nós. 5 agora. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz
sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, porque o nosso Deus, ele é um Deus justo. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, porque o nosso Deus é um Deus, como eu disse, zeloso, ele cuida em detalhes, ele cuida em perfeição, porque o nosso Deus, ele é um Deus perfeito, é um Deus que zela, que ama. E, irmãos, por isso que nós temos que compreender a palavra de Deus, porque o Senhor, ele nos ensina, mas muitas das vezes a gente tem preguiça de ler a palavra de Deus, preguiça de compreender o que o Senhor está nos ensinando. Por isso que nesse período que estamos vivendo, que é o período em que muitas pessoas estão dizendo que é a volta do Senhor, e que realmente os sinais estão se cumprindo, é o momento da gente estar preparados para a volta do Senhor. Mas como preparados? Não com medo, não desesperados, e sim preparados na palavra de Deus, preparados caminhando com Cristo. E queria também deixar João capítulo 14, esse é do 5 ao 10, que nos mostra que Jesus é o caminho, é o único caminho, não há outro Deus além do nosso Deus. 5, diz assim, João 14, 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Por isso, irmãos, que quando nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos ao nosso Deus e conhecemos a Jesus Cristo de Nazaré. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. 8. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe. Não sei se é Felipe, né? Eu falo Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, então Jesus respondeu para ele, como você não me conhece? Mesmo eu estando aqui do seu lado muito tempo, durante tanto tempo você não me conhece. Então Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Como você poderia dizer, mostre-nos o Pai? Então, irmãos, porque Deus, ele é Jesus. Então, é uma trindade, são os três juntos. Por isso, irmãos, que nós temos que compreender a palavra de Deus. 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Perguntou para Filipe. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Porque o nosso Deus, ele mandou o seu próprio Filho para cumprir a obra aqui na terra, que é cumprir a salvação. Eu queria deixar João também. Agora é o João 11, 25 só. Que diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque, irmãos, aqueles que creem no Senhor Jesus, mesmo que eles morram, que eles passem pela morte antes de Jesus Cristo voltar, ele viverá. Ele viverá a vida eterna com Cristo. Porque, irmãos, quem entende que Jesus é a salvação, tem uma vida com Cristo, acredita na vida eterna. Acredita nos planos que o Senhor tem. Acredita que tudo envolve nos planos de Deus neste mundo, nesta terra. Irmãos, também queria deixar, continuando em João, porque é um livro em que fala muito sobre Jesus. João 1, 29. É só um versículo também. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu trouxe esse versículo para falar que o nosso Deus, ele veio tirar o pecado de nós. Ele veio para morrer na cruz por amor a nós. Por isso, irmãos, Jesus significa amor, significa zelo, significa, irmãos, a compaixão, é um Deus conosco, como diz o significado de Emanuel, porque o nosso Deus está ao nosso lado, nosso Jesus é o nosso amor, o nosso Deus é a justiça, então a justiça, a amor. Por isso nós temos que ser como Cristo, ser pessoas justas, ser pessoas honestas, ser pessoas que têm respeito para o próximo, amor pelo próximo, caráter. Então nós temos que resplandecer a glória de Deus, resplandecer o exemplo de Jesus neste mundo, que é o amor. Hebreus, vou deixar agora em Hebreus capítulo 9, do versículo 27 e 28, só 2 versículos de Hebreus 9, que diz assim,
Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentará o juízo, que é o juízo final, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam, que é a vida eterna. Por isso, irmãos, fiquem firmes no Senhor, conheçam a Cristo, vivam a palavra de Deus, porque não é simplesmente ler, e sim viver. Também, antes de finalizar, porque tem ainda João, que eu vou ler agora, e Filipenses. Mas João, capítulo 6, 35, o Senhor nos diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede, porque Jesus Cristo é a fonte da água viva, é a fonte da vida. Por isso que quando você entende que Jesus é o amor, Jesus é a compaixão, a fidelidade, o nosso Deus é a justiça, você está, irmãos, seguro, porque o nosso Deus é o nosso protetor, é o nosso rei, que luta ao nosso favor, que está conosco. E Filipenses, para terminar, para a gente ir para a parte do Espírito Santo de Deus, é Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, a ser como nós, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana. Então nosso Deus mandou seu Filho para que passasse por tudo, e além do que nós passamos, porque o nosso Deus, ele levou tudo sobre a cruz, para que nós entendêssemos que o nosso Deus, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas dificuldades, porque o nosso Deus passou por pior coisa neste mundo. E a palavra de Deus confirma, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é verdadeira. Então, de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Perdão, irmãos. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, irmãos, é maravilhoso. Nós lemos a palavra de Deus, nós conhecemos e nós vemos o quanto o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é amoroso. Ele cuida da gente, mesmo a gente não entendendo, mesmo a gente não compreendendo, mesmo a gente achando que está sozinhos, Deus está conosco. O Senhor está todo o tempo, vendo tudo e olhando todas as coisas. Por isso, conheça a Jesus. Se você ainda não conheceu, leia a palavra de Deus. Busque mais ao Senhor, que o Senhor te revelará a palavra dele. O Senhor revelará o oculto. Porque o nosso Deus é um Deus que zela, é o Jesus Cristo que é o nosso amor. Amém? Agora, a gente vai falar do Espírito Santo de Deus juntas. Quer começar? Nossa. Então, irmãos, amém? Então é isso. A gente conheceu um pouco quem é Deus Pai, o Deus que no princípio, né, ele era o verbo, né, ele era o princípio, ele andava aqui nesse mundo vazio e ele decidiu criar um mundo, e depois ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, para que habitasse no Jardim do Éden. E no fim, mas tudo por um plano de Deus, é claro. O homem pecou e levou todos nós a sermos pecadores até então, né? Aí Deus levanta vários outros personagens, Abraão, né? Deus faz a promessa para ele e logo após ele faz a promessa de Jesus Cristo, que ele vem para
trazer a salvação para esse mundo, trazer a salvação para nós, para todos aqueles, né, que éramos pecadores, éramos dignos de morte. Nós éramos para ter morrido do mesmo jeito que Jesus morreu na cruz, né, por todos os nossos pecados. Nós éramos dignos de morte, nós éramos pecadores, né, e Jesus, ele trouxe a salvação para todos nós, né. Um homem levou o mundo à morte, e um homem, que era Deus, levou salvação para o mundo. E aí, através de Cristo Jesus, nós fomos eleitos filhos de Deus, porque se você ler na Bíblia, nós não éramos nem merecedores, nós não somos o povo que Deus criou, nós não somos Israel. Mas Deus, nós somos gentios, nós somos os gentios. Mas porque os judeus, eles negaram a Cristo, nós tornamos tendo esse direito de sermos feitos filhos de Deus. E a partir daí, todos aqueles que nele, em Deus, crê, né, eles não vão perecer, mas eles vão ter a vida eterna. A partir daí, nós conseguimos a vida eterna, mas tudo pelo amor de Deus, porque Deus amou o mundo, né? E Deus, ele veio para os seus, né? Como eu disse, nós somos escolhidos, eleitos desde a fundação do mundo, né? Então, não é nós que escolhemos a Cristo Jesus, irmão. Não é nós que escolhemos aceitar Jesus. É Deus que nos aceita. É Deus que nos escolhe. Entendeu? Nós só confessamos a Ele. Porque se nós se a gente vem ao Pai, é porque o Pai nos chama. Não ao contrário, né? Então agora nós vamos falar do Espírito Santo de Deus. Que Jesus, ele fala, eu não posso ficar. Se eu ficar, o Espírito Santo de Deus não vem. Mas eu tenho que ir para o Pai. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou trazer o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus, ele tem outra personalidade, que a gente vai conhecer agora. Quem é o Espírito Santo de Deus? Nós conhecemos quem é o Deus Pai. É um Deus de justiça. É um Deus fiel. É um Deus misericordioso. Deus Filho, que é um Deus de amor, né? É um Deus que trouxe a salvação. Um Deus que deu a sua vida por mim e por você. E agora vamos conhecer o Deus Espírito Santo, que é uma personalidade totalmente diferente. Totalmente diferente. Entendeu? As pessoas podem comentar o que quiser, mas são 3 personalidades totalmente diferentes. Porque na própria Bíblia fala que não faleis mal do Espírito Santo de Deus. Você pode falar mal de tudo, menos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é sensível. Se você falar mal do Espírito Santo, já era. Já era pra você, meu amigo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é um ser que ele é uma pessoa totalmente diferente. Então vamos lá. Eu quero ler com vocês João 14, do 16 ao 26. A maioria das pessoas já conhece, já ouviu falar. Mas vamos lá, falar sobre o nosso Espírito Santo. Nosso Deus Espírito Santo. João 14, do 16 ao 26. Eu vou ler do 15, tá? A partir do 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Entendeu? O mundo, ele não pode receber, mas ele está conosco, aqueles que são do Senhor. Tem o Espírito Santo de Deus, ele está conosco. Nós o conhecemos, porque ele está dentro de nós. Não vos deixareis órfãos, mas eu voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, através do Espírito Santo.
Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama, né? E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus se manifesta através do Espírito Santo de Deus. Então vamos ler então agora o 23. Vamos pular para o 23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas é do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviara em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Então, a gente fala, como a palavra diz, a boca fala do que o coração está cheio, irmãos. E a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Se a gente fala de Cristo, é porque a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Porque senão a gente não tem capacidade para falar de Cristo. Se nós lembramos do que está escrito, se nós praticamos o que está escrito, é porque temos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que nos lembra, é o Espírito Santo que nos guia. Ele é o nosso guia, ele é o nosso consolador. Ele chora gemidos inexprimíveis, irmãos. Quando nós oramos, nós não sabemos orar. Quem fala ao Pai é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis. E traduz a nossa oração, porque nós não sabemos falar com Deus como Deus merece. Então, o Deus, Espírito Santo, ele é um Deus consolador. Ele é um Deus que ele guia, ele que nos guia, ele que nos mostra o caminho. Ele que nos fala e não faça isso. É ele que nos fala, faça isso. É o Espírito Santo, irmãos. Entendeu? É o Espírito Santo que se manifesta, irmãos. E para terminar, né, para passar a palavra para minha irmã falar um pouco mais sobre o Espírito Santo, eu vou falar, quero ler sobre Joel com vocês. São uns pequenos profetas. Quem não conhece ainda vai começar a conhecer. Joel é um dos pequenos profetas que está ali no final do Velho Testamento. Eu vou ler o capítulo 2, o versículo que eu vou ler é do 28 ao 32, que fala da promessa da efusão do Espírito. Joel, há sei lá quantos anos antes de Jesus nascer e da descida do Espírito Santo, ele nem viu isso e Deus já revelara isso para ele, porque é algo que eu já disse. Tudo já está escrito por Deus. Tudo já está pré-determinado por Deus. Então vamos lá. Capítulo 2, Joel, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em treva, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é o dia da vinda do Senhor, juízo final. Então aqui já está profetizando, né, o que foi falado em Apocalipse. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque o monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Entendeu? Então aqui ele fala que da descida do Espírito Santo, Deus que fala, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Né? E chegou o dia de Pentecostes, no Atos 2, quando você for ler, a descida do Espírito Santo se cumpre. A palavra de Joel, a profecia de Joel, que fala sobre a descida do Espírito Santo. Que é o Espírito Santo que traz revelação, é o Espírito Santo que traz os dons, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, só que é o Espírito Santo, né? E ele traz essa profecia aqui e fala e traz a profecia também da salvação. Jesus, né, que trará salvação para Israel e para todos aqueles também que foram chamados, que somos nós. Nós não somos judeus,
Não somos. Nós somos os chamados por Deus, né? Então é isso, irmãos, que eu queria falar sobre o Espírito Santo para vocês. Eu vou passar a palavra para minha irmã, continuar falando do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. E irmãos, é isso mesmo que a minha irmã disse. E eu queria deixar em Efésios, capítulo 5, versículo 18. A palavra de Deus fala assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, nós temos que nos encher de Cristo, nós temos que encher do Espírito Santo de Deus, e não das coisas carnais deste mundo. Nós temos que matar a carne e viver para Deus. Queria deixar também em Gálatas 5:22, diz assim: mas o fruto do Espírito, o Espírito Santo, é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, esse é o fruto de quem tem o Espírito Santo de Deus na vida. Por isso que eu disse a vocês, quando nós conhecemos ao nosso Deus, é um Deus justo. Quando conhecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus de amor, um Deus zeloso. Quando nós conhecemos o Espírito Santo de Deus, é um espírito de amor que traz os dons do Espírito Santo. Então, irmãos, nós temos que nos revestir do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos conhecer mais de Cristo, para que possamos agir, igual minha irmã disse, sem o Espírito Santo de Deus não tem como você agir dessa maneira, com amor, com alegria, com paz, com paciência, com domínio próprio. Então, por isso, irmãos, se encha do Espírito Santo de Deus, se encha. Quero deixar também Romanos 14:17, diz assim: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso, irmãos, não é as coisas deste mundo, e sim as coisas do Espírito, as coisas de Deus, as coisas do céu. Por isso, viva Deus, porque a nossa eternidade, irmãos, começa já aqui. Por que começa já aqui? Porque você está começando uma vida com Cristo já aqui. Porque você deixou o mundo para viver para Deus. Então a sua eternidade já começa aqui. Porque por isso que se ela começa aqui, ela tem que o quê? Ser o exemplo. Nós temos que viver já a eternidade com Cristo aqui, sendo um exemplo. Queria também deixar em Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, como o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Por isso, irmãos, como a irmã disse, não falem do Espírito Santo de Deus. O Senhor nos ensina na palavra de Deus, que não é para falar nada dele. Porque Deus fala, pode me desrespeitar, pode fazer, a carne faz tudo. Só que não fala do Espírito Santo. Por isso, irmãos, nós não podemos entristecer. Como minha irmã disse, ele é sensível. E minha irmã corrige se eu falei a expressão errada. Mas nós temos que entender que o nosso Deus, ele é um Deus que está conosco nos ensinando. Por isso, nós temos que ter respeito. Respeito com a obra do Senhor, respeito com o nosso Deus. E por último, queria deixar em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: nos selou com a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Por isso, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele trouxe a salvação e foi ao Pai. Mas, como ele disse a nós, ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, que vocês sejam cheios do Senhor, que vocês sejam cheios do nosso Deus, que conheçam a palavra de Deus. Porque o nosso Deus, ele é o único caminho. Não há outro além do nosso Deus. E quer acrescentar alguma coisa? Ou é isso mesmo? É isso aí, irmãos. Firme na palavra. Se vocês quiserem conhecer mais a Deus, vocês têm que buscar mais o alimento que é a palavra, e a palavra é Cristo. Então, através de Cristo nós conhecemos a Deus, e através do Espírito Santo nós chegamos
até Deus e até Jesus Cristo, né? Que nos dá força, né? Espírito Santo. Mas é isso, irmãos. Fique na paz do Senhor, fiquem firmes, e busquem mais conhecer a palavra e se encher mais do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus, irmãos, e até o próximo vídeo.